Semana do dia 9 de agosto, hoje é dia 8, estou gravando esse vídeo e trazendo aqui algumas reflexões aqui para essa semana que guarda aí uma lua nova em Leão, né, que também, né, a gente pode se lembrar que a conjunção, a lua estará entre, né, a Terra e o Sol, então também tem um eclipse solar. Esse eclipse solar não será visto no Brasil, né? Não poderá ser visto no Brasil. Ele será visto ali na região do norte, né? Groenlândia, norte da Rússia, né? Aquela faixa, né? Com uma latitude bem alta, né? Então não será visto no Brasil. Em termos de eventos climáticos, né? Isso é muito bom, né? Porque a região, geralmente a região que é afetada por esse tipo de evento é a região onde o eclipse é visível, né? Também não é uma região muito ativa, né? Que tem grandes placas tectônicas, né? Que pode acontecer terremotos, por exemplo. Então, eu acho que é mais tranquilo. Esse eclipse, ele tem um significado bastante relevante, porque significa que a Lua, por alguns instantes, né, por algum tempo, vai ali tampar a luz, né, do Sol no signo de Leão, né, que é um signo regido, né, pelo Sol. Né. Então, representa que muitas vezes a gente não vai poder só vivenciar isso através da razão, né, que é o Sol, né, aquilo que está consciente, né, mas muitas vezes a gente também vai sentir isso emocionalmente, né. Inclusive esse ponto é o ponto onde vai dar talvez algum crédito, né, para quem fala que o eclipse tem um viés meio catastrófico, né, porque de certa forma, por alguns instantes ali, estamos sujeitos, né, às nossas próprias emoções, né, ou vamos beneficiar as emoções, né, contra, né, a razão, né, e a consciência, né, nesse caso, né, solar e também no signo de Leão. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, o signo de Leão emocionalmente vai falar de confiança, né? Mas essa confiança muitas vezes ela precisa ser construída, né? O leonino natural vai ser naturalmente confiante, né? Como já dei esse exemplo aqui algumas vezes, como a criança que percebe que começou, né, que é capaz de criar, né? O mundo é como se fosse um campo onde a liberdade, né, e a criatividade, né, pode ser desenvolvida, né? Então, tudo que eu vou falar hoje aqui, né, se resume nessa frase que eu falei aqui para vocês, mas eu vou trazer outros elementos para a gente enriquecer esse conteúdo, né? Então, se as emoções, né, por alguns instantes, né, e por um período, né, porque é dito que o período de atuação de um eclipse é de 6 meses, né, então por esses 6 meses, o impacto desse eclipse ele poderá ser sentido, né? Então a gente acaba que também tendo acesso às questões emocionais do signo de Leão. Então a gente tem dois caminhos, né? A gente tem o caminho da convulsão, vamos dizer assim, a convulsão, né, que leão pode exercer. A gente pode esquecer que leão é um animal, né, é um animal carnívoro, um animal o mais forte, né, dos animais. Então
pode ser através da compulsão por raiva, né? Ou através do contrário da confiança, né? O medo pode surgir também, né? O medo, a necessidade por validação, né? Que na verdade ela vai exatamente contra tudo que Leão representa, mas, né? Como eu disse, né? São valores que são construídos, né? Então você pode, de certa forma, se sentir sem confiança, você pode questionar essa confiança, você pode muitas vezes olhar a situação e se sentir aquém, né, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você tem que fazer. Então esses questionamentos podem surgir, né? E a questão também da fúria, né? De você querer que as coisas sejam exatamente do jeito que você quis, né? Que você acabe colocando irracividade, né? Ser irracível com a situação, né? Então temos aí essa dualidade. O que diminui, né, e o que estabiliza essa situação é que a gente tem um formato, né, dos planetas, né, são vários aspectos em conjunto que formam ali, né, algumas figuras, né, que a gente chama de carta, né, que é uma configuração que traduz estabilidade, né, e capacidade de usar as energias, e o envelope, né, somado com um balde, né, que é um outro formato onde os planetas eles se agrupam de um lado do zodíaco para meio que houvesse talvez um transbordamento de energias ali ligada ali àqueles planetas. Como são vários aspectos, eu não vou explicar cada um deles, mas é importante que vocês entendam que a configuração do céu ela é muito harmoniosa. E ela é muito harmoniosa agora que Vênus entrou em Libra, principalmente focando nos signos de elemento ar, né? Então a gente tem Vênus ali no comecinho de Libra, a Vênus em Libra, ela é o regente de Libra, então a Vênus está muito forte no signo de Libra, né? A gente tem essa Vênus fazendo um trígono para Urano em Gêmeos, né? Consequentemente, os dois, né, Urano e Vênus, fazem um trígono para Plutão em Aquário. Então isso favorece muito a comunicação, né? E como a gente transmite essa comunicação, como a gente expõe, né, aquilo que a gente pensa, como a gente ensina, né, como a gente melhora muito a nossa capacidade de transmitir a informação e de compartilhar conhecimento, né? Principalmente agora com a Vênus em Libra, que representa exatamente todo o potencial, né, das relações públicas, de você saber conduzir uma conversa, né, focado no que o outro precisa, né, porque essa é a grande questão de Libra, né. O foco não está em mim, mas está no outro, né, então eu preciso saber como me comunicar com o outro, que informação o outro precisa, né, e o que eu posso ajudar, né, o que eu posso fazer pelo outro, né. Então, essa configuração ela é bastante harmoniosa. Os planetas que estão em Leão acabam participando dessa configuração porque, como eu falei, né, vai se formando ali o retângulo místico, né, que eu chamei de carta também. Então, os planetas que estão em Leão fazem sextis, né, para Vênus, Vênus faz um trígono para Plutão, Plutão faz um sextil para os planetas que estão em Áries, né, Netuno e Saturno, né, e é formado esse retângulo místico, né, que é muito harmonioso, né, e traz também as oposições. Então, Leão oposto a Aquário, né, e Libra oposto a Áries. Tudo isso fomenta, né, um ambiente bastante
dinâmico, né? E eu venho comentado desde o começo do ano que esse ano seria um ano de dinamismo, né? De rapidez, né? Eu usei, inclusive, né? A analogia do trem, né? Tem um trem partindo, tem um trem saindo, e você tem que se colocar, você tem que entrar no tempo, o trem vai ganhar velocidade, né? E você pode ficar para trás, né? Então é esse a configuração, né, do momento. E assim, avulso de tudo isso que está acontecendo, temos ali Marte que acho que inclusive no dia de hoje sai de Gêmeos e passa para Câncer, né? Então esse Marte em Câncer, vocês me ouviram aqui falar muito sobre o signo de Câncer ser um signo focado em proteção, né? Ele precisa se sentir protegido, então por isso muito ligado com a ideia da casa, do lar, né? Do esconderijo, né? Lembrar que o caranguejo vive escondido dentro de uma concha, né? Que quando ele sente um perigo ele sai correndo de lado, meio que disfarçando, né? Então Marte, que representa o potencial da energia masculina, da coragem, da força, num signo que representa o medo, né, na sua forma mais básica, né, pode, né, acordar todos esses medos, né, eles foram tão trabalhados, né, Júpiter, a Vênus, o Mercúrio retrógrado, mas agora Marte vem representando exatamente, né, essa coragem, né, que aquela história, né, a gente precisa ter coragem, mesmo na situação, mesmo com medo, né, a gente precisa agir mesmo com medo. Então, existe a possibilidade de a gente se sentir, né, sentir esse medo, mas existe a possibilidade também de a gente vencer esse medo, né, a gente superar esse medo, a gente entender a nossa vulnerabilidade, né, e o que a gente pode, e como a gente pode lidar com ela, né? E aí os planetas, né, que estão passando aí por Leão, né, nos dão um suporte muito grande para isso, né? Então a gente tem Mercúrio também acabou de entrar em Leão, né? Então a gente tem Júpiter, né, que vai nos dizer, olha, você é alguém realmente criativo, você é autêntico, você é criativo, né? Entre no palco, né, e apresente a sua peça, né? Eu tô aqui, tô te apoiando, sou o cara que vai te aplaudir, né? E Mercúrio, agora entrando em Leão, vai ser a nossa capacidade de transmitir né, e de representar esse papel que a vida nos colocou, a vida nos deu responsabilidades, nos deu propósitos, ideais, né, e aí, né, é esse palco onde Júpiter está dizendo, vai que eu seguro, né, vai que você tem um feedback. Eu sei que isso acontece internamente, né, e é preciso muitas vezes construir esse estado de confiança, né, mas é a oportunidade que Júpiter está dando para gente. Acreditar que a gente pode crescer, né, como um indivíduo autêntico e confiante, né. E aí Mercúrio entra em Leão para colocar isso tudo né, de uma forma mais dinâmica ainda, porque vai ser a nossa capacidade de pensar, né, sobre essas coisas, de falar sobre essas coisas, de transmitir liderança através da fala, de transmitir confiança através né, da fala, da comunicação, da forma com que eu me apresento para o mundo.
né? Então, embora a gente tenha ali, né, o Marte entrando em Câncer, representando, né, aquela última repassada nas nossas inseguranças, né? A gente tem agora também Mercúrio é, nos apoiando, né, de que forma a gente pode vender, né, quem a gente é, o que a gente faz, né, como a gente, nas nossas crenças, né, o que a gente acredita, né, desculpa a moto passou aqui fazendo barulho, mas a gente pode vender o que a gente faz, né, de que forma a gente acredita, no que a gente acredita. Então, excelente momento. Quando a gente pensa que esse Mercúrio, no meio daquela configuração positiva que eu falei para vocês, faz um sextil para Vênus em Libra, nossa, é excelente. É como se a gente tivesse disposto a, né, ser um marqueteiro da nossa vida, entendeu? Ser o fosse ali uma companhia, né, uma agência de marketing para vender a nossa imagem, né? Então, lembrando que quando a gente fala de Vênus em Libra, a gente está falando também de estética e beleza, né? Eu preciso me apresentar de uma forma esteticamente, né, positiva para que as pessoas me deem crédito, né, me deem atenção, né? Em Leão também, né? Eu preciso me transmitir, eu preciso me apresentar de uma forma é, positiva o suficiente para também que as pessoas me deem atenção, né? Então agora vocês podem entender porque eu coloquei essa analogia, né, do trem, né, porque agora tudo isso está em movimento já, né, e a gente precisa saber participar do jogo, né, participar e aproveitar esse trem que partiu, o trem partiu, né. É lógico que lá na frente, né, Júpiter vai ficar retrógrado, é, Marte vai passar por Leão, em Virgem vai ficar retrógrado, mas é lá na frente, né? Por enquanto, aproveitem a paisagem, vamos dizer assim. É, o, como eu disse nos vídeos passados, eu sabia que esse momento ia mexer na minha vida pessoal, e eu só não sabia que ia ser tão impactante, né? Então eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava, eu tô procurando né, uma recolocação no mercado de trabalho, estou fazendo Uber, estou tendo um contato com um monte de pessoas, conhecendo é, várias profissões diferentes, então parece que aqui abriu a caixa de Pandora, né? Você abriu e saiu um monte de coisas, um monte de informações, né? E eu tô aos poucos tô tentando absorver, né, essas informações. Mas eu percebo, né, essa questão, essa analogia, né, do trem que saiu do lugar, que se colocou em movimento e que a gente não consegue parar, né? O que a gente pode fazer é correr, né, para entrar nele. É, e aí, né, trazendo todo esse cenário, eu eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar hoje aqui, assim, nesse finalzinho de lua minguante, né, com a expectativa da lua nova em Leão, ali dia 12, tendo um eclipse, né, também um eclipse solar dia 12, né, uma reflexão que eu fiz que né, mais relativa à minha vida, né, mas eu acho que representa exatamente esse posicionamento de liderança, né, de Leão, de se colocar como alguém que vive a vida, né, para ser feliz, para realizar seus sonhos, realizar seus ideais, né, que vive a vida para ser criativo, né. Semana passada eu dei o exemplo, né, eu falei ali
que era lua minguante em touro, eu falei, né, qual que era o significado da moeda número 1 do Tio Patinhas. Eu dei algumas dicas, né, eu tentei fazer vocês imaginar como isso é na vida de vocês, mas essa moeda número 1 do Tio Patinhas nada mais é do que o poder criativo, né, o poder de materializar as coisas, né, do Tio Patinhas. E isso ninguém pode tirar de você, né? A vida muitas vezes tenta, mas ninguém pode tirar de você. Se você não deixar, né, ninguém pode tirar de você, né? Eu usei o exemplo do Tio Patinhas porque estava ligado também ao signo de touro, né? E o signo de touro é esse potencial de criação, né? De materialização das coisas, né? Não é à toa que o signo de touro é, né, a casa 10 de leão, né? O leonino quer ser alguém próspero, quer ser alguém, né, que construa as coisas, que crie base firme, né, coisas sólidas, né? Então, por isso aquele questionamento da semana passada, né? Mas o potencial dessa semana é construir algo dentro, né? Enquanto eu falava de construções que se fazem fora, na lua minguante em touro, essa lua nova em leão vai falar da construção sólida interna, né? Como eu disse, não, né, não se entregar, né, para a dificuldade, para os desafios do mundo, né, e se manter firme à essência, né? Acreditar nesse poder criativo pessoal. E aí a reflexão que eu trago hoje aqui, não quero dar spoilers muito grandes, né? Mas eu vi o filme do Homem-Aranha e não é à toa que ele ele praticamente fez 1 bilhão, né, na primeira semana, primeiro final de semana, né? É um filme excelente. Eu não vou nem tentar aqui explicar o filme porque eu teria que entrar em muitos detalhes e não é essa a minha ideia. Mas então acontece uma coisa muito interessante nesse filme, né? Que você acaba tendo dois lados. Você tem o Demolidor, que é um homem machucado pela vida, né? Perdeu a família, perdeu aquilo, né? Aquilo que fazia ele se sentir vivo, né? E ele responde isso com fúria, ele responde né, com vingança, com fúria, né, com ódio. E você tem o Homem-Aranha, que também perdeu, né, a família, a namorada, as pessoas os amigos, né, mas que responde isso né, com positividade, vamos dizer assim, né. Não vou estragar o filme de vocês. E aí existe uma cena específica, né, que o Demolidor, por essa fúria, né, acaba machucando o Homem-Aranha, né? E aí ele fica ali, né, no hospital, desesperado para ver se o Homem-Aranha, né, vai morrer ou não. E aí quando o Homem-Aranha ele desperta, né, e o Demolidor percebe que o Homem-Aranha não morreu, ele fala pro Homem-Aranha: pô, cara, você não podia morrer, né? Você é muito bom para morrer, né? E esse momento ele é significativo para mim pelo seguinte, né? Para várias pessoas vai passar desapercebido isso, né? Mas na verdade, né, esse Demolidor é o homem que eu me transformei, né? Consciente, né, que as pessoas, né, tudo pode te machucar, né? Tudo pode ir contra a sua natureza, né? E aí o que ele está pedindo pro Homem-Aranha é mais ou menos como se eu pedisse pro meu Edmar dos 20 anos, dizer: ó, não morra, cara, você é o melhor, né? O Edmar idealista, sonhador, cheio de vontade, ó, não morra,
não morra. Essa versão de você não pode morrer. Então, eu acho que essa é a melhor forma de tentar transmitir para vocês essa ideia de que sempre tem algo, né? A vida sempre tem algo para te transformar, mas você nunca pode deixar a sua essência morrer, né? Então, eu acho que é isso. Uma boa lua nova em Leão, uma boa semana e tchau.